O Domingo Espetacular revela os detalhes da investigação de um caso que pode ter colocado um inocente atrás das grades. Carol, um eletricista foi condenado a 15 anos de prisão por assalto a uma agência bancária. A família reuniu documentos, impressões digitais, tudo para provar que ele é inocente e levanta a dúvida. Como ele pode ter participado do crime se no mesmo dia estava em outro estado a 800 quilômetros de distância? As fotos, lado a lado, mostram dois homens que nunca se viram. De um lado, Gerardo Rodrigues da Silva, um aposentado de 65 anos, sem passagem pela polícia, que, segundo a família, trabalhou duro a vida inteira. Ele é uma pessoa tão boa que ele tira a roupa do corpo dele para dar para os outros. O outro homem é Marcos de Oliveira Silva, conhecido como Paulista, um criminoso que já apareceu entre os mais procurados do Ceará. Ele tem uma ficha extensa criminal e é sempre vinculada ao crime do sapatinho, que é o sequestro de gerente de bancos, esse tipo de coisa. O que eles têm em comum? Para a Justiça do Maranhão, eles são a mesma pessoa. A gente começou a procurar quem que era esse Paulista e a gente achou. A cara dele estava lá estampada, não tinha absolutamente nada a ver com a cara do meu pai. O aposentado está preso há 3 anos, acusado de crimes que, segundo a família e várias testemunhas, ele nunca cometeu. Tá pagando por uma coisa que ele não fez. A vida inteira ele foi trabalhador. Seu Gerardo é cearense, mas viveu na capital paulista durante 44 anos. Quando se aposentou em 2019, resolveu voltar para a terra natal. Comprou uma casa em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, e fez muitos amigos na rua tranquila onde morava. Pessoa 100%, um cidadão, acima de qualquer suspeito. É amigo de todo mundo, um cara muito prestativo. O senhor não consegue imaginar o senhor Gerardo como líder de uma quadrilha? Jamais. Ele era líder da família dele. Durante 2 anos, o seu Gerardo viveu aqui em Eusébio a vida que sempre sonhou, ao lado da família e dos muitos amigos que fez. Até o dia em que ele foi preso, bem aqui, no meio da rua, acusado de ser o chefe de uma quadrilha perigosa que assaltava bancos em vários estados do Nordeste. Era carro de todo lado, com muitas armas, aí já foi botando ele na parede, prendendo. E ele é um senhor já que tem problema de saúde, que toma remédio. Seu Gerardo foi acusado de um crime que aconteceu em novembro de 2020 na cidade de Codó, no interior do Maranhão. Uma quadrilha fez um gerente de banco refém, amarraram bombas caseiras e o levaram até a agência para abrir o cofre. No confronto com a polícia, 2 assaltantes morreram. Um deles era primo em 2º grau do seu Gerardo. O número do aposentado, que tem o DDD de São Paulo, estava salvo no telefone do primo. Mais tarde, outro integrante da quadrilha foi preso e disse à polícia que o chefe da quadrilha era conhecido como Paulista. A investigação deduziu então que o tal do Paulista era o seu Gerardo, porque o único número com prefixo de São Paulo no celular do criminoso morto era o do aposentado. Seu Gerardo foi preso e as vítimas fizeram o primeiro reconhecimento dele por meio da foto da carteira de motorista de 2003. No momento que ele usou barba e foi lá renovar a habilitação dele, e pegaram essa imagem que estou completamente desatualizada e mostraram para a pessoa. O segundo reconhecimento aconteceu na prisão. Seu Gerardo, vestido com o uniforme do presídio, foi colocado ao lado de um dos integrantes da quadrilha. Que inclusive no júri é algo ilegal, você não pode apresentar o réu para os jurados com as vestimentas de presídio. Então isso evidencia, né, essa ilicitude do ato ali judicial. A partir do reconhecimento, o seu Gerardo foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e condenado a 15 anos de prisão. Ele está preso desde setembro de 2021.
Cumpre pena na penitenciária de Pedrinhas, considerada uma das mais violentas e perigosas do país. Ele já tem 65 anos, é uma idade que era pra gente estar cuidando dele, né? Era pra gente estar com ele aqui, cuidando da saúde dele, vendo ele viver o que ele batalhou tanto pra viver. Ele chora mais do que o que ele conversa. Porque uma pessoa honesta, nunca fez mal pra ninguém, tá num lugar desse. Durante os últimos 3 anos, a família do seu Gerardo luta para provar a inocência e tirá-lo da cadeia. Para isso, os filhos fizeram uma investigação paralela. Foram eles que descobriram, através de uma simples consulta na internet, que o assaltante, conhecido como Paulista, era Marcos de Oliveira Silva. Descobriram também que ele foi morto na Bahia durante uma troca de tiros com a polícia. Uma busca muito básica. Foi muito à toa. Foi por curiosidade. A justiça podia ter feito isso de forma muito simples. Sim, porque não precisava não precisava ter grandes dificuldades. Uma comunicação com outro estado, por exemplo, já resolveria esse problema. O Domingo Espetacular teve acesso à videoconferência onde um dos integrantes da quadrilha que agiu em Codó foi ouvido. Quando é perguntado se conhece Gerardo, o criminoso nega. Eu nunca vi seu Gerardo, entendeu? Nunca vi seu Gerardo, um cidadão desse daí. Poucas vezes que eu encontrei com ele aqui, dentro da carcerada, só veio delinquente, chorando, desespero. Seu Gerardo não teria nenhum envolvimento com esse crime. Não, senhor, de forma alguma. Mas a negativa do assaltante não foi suficiente para convencer a justiça. Os filhos, então, procuraram outros indícios que pudessem provar a inocência do pai. Descobriram que a tentativa de assalto em Codó aconteceu um dia depois das eleições municipais de 2020 e conseguiram comprovar que o pai havia votado em uma sessão eleitoral da cidade onde morava. Dona Malu se lembra bem de que no dia seguinte à eleição, seu Gerardo estava ali, bem longe de Codó. Não tem como não esquecer que seu Geraldo estava aqui no dia 16, porque a gente estava comentando pós-eleição. Além de Dona Malu, outras 7 testemunhas prestaram depoimento a favor de seu Gerardo, mas nada convenceu a justiça. Nem mesmo uma prova material que parecia irrefutável. No dia 16 de novembro de 2020, às 9h23 da manhã, o seu Gerardo veio até uma agência bancária e fez algumas transações, entre elas um saque de R$100 no caixa eletrônico. E para isso ele teve que usar a biometria, colocar a digital para confirmar a identidade. O detalhe é que a agência fica aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, a quase 800 quilômetros de distância de Codó, no interior do Maranhão, onde a quadrilha agia naquele dia. A presença de Gerardo na agência foi comprovada através de um ofício do banco. Mas o Ministério Público do Maranhão recusou o argumento, alegando que, mesmo assim, o aposentado teria tido tempo de se deslocar de Fortaleza até Codó, no interior do Maranhão. Sendo que naquela época era pandemia, não havia voo direto, não havia voo próximo, então ele teria que fazer esse deslocamento de carro e verificamos que nessa condição de 800 quilômetros seriam mais ou menos 13 horas de viagem entre Fortaleza e Codó. É inviável que ele estivesse lá, é impossível, porque de fato ele não estava. Apesar de todos os esforços da família, dos amigos e dos advogados, seu Gerardo continua preso. Na semana que vem, a defesa dele vai fazer uma nova tentativa em um julgamento de apelação. Esses indícios foram apresentados durante toda a instrução processual e mesmo assim o senhor Geraldo foi condenado. Então a nossa expectativa é clara, nós estamos apresentando a nossa melhor defesa para que ele volte para sua família. Nós questionamos a Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão sobre a investigação, mas não tivemos resposta. O Tribunal de Justiça do Estado informou apenas que existe uma solicitação para julgamento do processo de apelação em nome do seu Gerardo. A família conta os dias para ver o aposentado finalmente fora da prisão.
Quer dizer, você trabalhou a vida inteira, você foi honesto a vida inteira, com medo de fazer nada, não fazia nada de errado, que era com medo. Ah, é porque eu quero passar uma velhice em paz. Cadê? Não tem a velhice em paz, que tanto ele trabalhou para ter. Não tem. Por quê? Porque tiraram dele. Como é que você devolve a vida para alguém que você cerceou a liberdade dela? Esse tempo aí ele não vai voltar, mas a gente vai trabalhar para compensar. Criar novas memórias para substituir essas ruins. É muito triste e eu espero que ele volte logo pra gente conseguir caminhar novamente juntos, porque é complicado, a nossa vida parou.